Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz seja convosco, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você pode perceber que hoje nós estamos com um ambiente um pouco mais acolhedor, um pouco mais aconchegante, um pouco mais florido, especialmente para você, mamãe. Isso mesmo, para nós, mães. E por falar em mãe, mãe é para todo momento. Mãe gera no ventre, gera no coração. Deus nos fez mãe. Deus deseja nos ensinar a melhor forma de amar e cuidar dos nossos filhos. Ele próprio, sendo o autor da criação e pai de toda a vida, é o nosso melhor modelo de amor e cuidado com os nossos filhos. Sim, Ele nos fez meiga, carinhosa, protetora, acolhedoras, observadoras, gentis. Deus nos fez zelosa e protetora. Nenhuma de nós, mulheres, nascemos sabendo como ser mãe. Mas existe um Deus, queridas, que está à nossa disposição, que está o tempo todo cuidando de nós para que nós possamos ser mulheres virtuosas e vitoriosas em Cristo Jesus. Não importa se às vezes você se sente um pouco sozinha, ou com pouca ou quase nenhuma ajuda, há um Deus que cuida de ti. Não importa o tipo de mãe que você é, mãe de muitos filhos, de um filho só, de um filho adotivo, de primeira viagem, ou mãe de coração. O que significa é que somos mães e com o nosso Deus podemos aprender a ser melhores. Viver a maternidade na vida de qualquer mulher é um grande desafio. Às vezes nos sentimos super protetoras, outrora nos sentimos desprezíveis, às vezes achando que não vamos dar conta. O fato é que participar da geração de uma vida é um privilégio para nós mulheres. Sintam-se privilegiadas. Se você é ou sonha em ser mãe, considere essa oportunidade, exercê-la com amor e altruísmo. Sim, porque ser mãe passa a ser uma dádiva de Deus, uma essência de amor, de cuidado do próprio Deus conosco. A Bíblia, ela não nos isenta e ela não esconde as falhas, os erros, os pecados. Mas ela sim fala muita coisa boa que muitas mulheres acertaram. E quando elas erraram também. Talvez como Sara, foste tu mãe, um pouquinho mais de idade avançada. Creu no milagre, no poder de Deus, nas promessas de Deus para a sua vida. Se tornou um pouco ansiosa, tomou algumas atitudes precipitadas, mas ainda assim, de maneira soberana, ela confiou nas promessas de Deus para a sua vida. Confiar em Deus, querida mãe, é primordial para as nossas tomadas de decisões. Como Ana, foste tu fervorosa em oração, clamou, pediu a Deus e foi alcançada pelo seu favor. Sabe, amadas, às vezes, algumas humilhações e desprezos que passamos na vida pode nos tornar mulheres amarguradas ou, talvez, ainda mais fervorosas em oração. Ana não retrucou as ofensas e nem tentou resolver da sua maneira. Antes, ela confiou em um Deus que faz tudo soberanamente. Como Joquebede, fé e coragem marcaram a sua trajetória. Ela não temeu a hostilidade de um rei no seu decreto maligno. Ela confiou em Deus, o Rei dos Reis. Sim, amadas, Deus cuida dos nossos filhos e Ele cumpre os seus propósitos de acordo com a sua boa vontade. Como Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo. Pouco citada, mas extremamente notáveis.
foram importantíssimas no ministério de Timóteo. Paulo diz que a fé genuína habitou primeiramente em Lloyd e em Eunice. E o resultado desse discipulado, você pode ver na história desse lindo jovem obreiro, tornou-se um líder relevante na igreja primitiva. Como mães, nós geramos a vida e nós não cansamos de saber se nossos filhos estão bem, se nas ruas eles estão se cuidando. Como mães, temos a ternura no nosso olhar. É uma dádiva de Deus. Como mães, estamos acompanhando os nossos filhos, as mudanças, disciplinamos, repreendemos, elogiamos, amamos e como amamos. Ser mãe é para todo momento. Parabéns a todas nós, mães. Que você seja grandemente abençoada por nosso Deus. Antes de recebermos a oração de uma pastora de filhos benditos, que vai nos abençoar com a sua oração, eu queria dizer para você ficar ligadinho aí na nossa live até o final, porque nós teremos surpresas. Sim, nós divulgamos as surpresas. Você pode ver aqui as nossas caixas. Logo mais, assim que a live acabar, fique ao vivo. E se você é mãe e deseja participar desse sorteio, escreva a frase: desejo participar do sorteio. Mas tem que escrever a frase, não esquece, tá? E logo mais estaremos retornando ao vivo, realizando o sorteio. Vamos agora receber essa oração abençoada da pastora Marta, mãe de filhos benditos. Sejam todas muito abençoadas em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse dia, que não é um dia consagrado, mas é um dia escolhido para a gente homenagear, para a gente abraçar. Paizinho querido, obrigada, Jesus. Gratos somos, ó Deus, por essa dádiva divina, por esse privilégio dado por Ti. Pai, me vem à memória agora Maria. Como Maria foi abençoada. Ela foi escolhida para ser geradora, para ser mãe do Salvador do mundo. Ó Deus, queremos ser, Senhor, essa mulher sempre privilegiada, Senhor, de ser escolhida por Ti, para gerar filhos, ó Pai, filhos espirituais, filhos para conhecer, Senhor, o Teu reino, filhos para estar mais próximos de Ti. Pai, obrigada, Senhor, pelos filhos, ó Pai, que o Senhor nos concedeu. Eu tenho 2 filhos, ó Pai, que gerei até um pouco com dificuldades, ó Deus, mas são bênçãos, ó Deus, em minha vida. São 2 presentes que o Senhor me concedeu. E a Tua palavra diz que eu preciso atirar meus filhos longe, como flecha. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a sermos mães corajosas, mães que ensinam o caminho que deve andar, não aquelas mães protetoras ao mesmo tempo, mas aquelas mães que conhecem, que sabem o melhor para os seus filhos, e o melhor está na palavra de Deus. A Tua palavra nos afirma que nós devemos conduzir os nossos filhos no caminho que devem andar. Pai, obrigada, Senhor, que nós da DJ 25A estamos conduzindo os nossos filhos, estamos mostrando, ó Deus, a verdade, estamos mostrando a palavra, estamos mostrando o caminho, e o caminho é a cruz, não tem outro caminho, e o caminho é doloroso, o caminho é estreito, não é fácil, mas temos um galardão lá na frente. Vamos ser coroadas de bênção. A nossa família chegará ao céu. A nossa família reinará contigo eternamente. Porque temos mães que estão ensinando e conduzindo os filhos no caminho que devem andar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por cada mãe que está nos assistindo. Pai, Senhor, sabemos, ó Pai, que temos mães com coração chorosos, mães com coração enlutados, ó Deus, mães que talvez não recebeu nenhum
um telefonema. E mulheres que não geraram ainda. Senhor, Tu és o Deus da vida. Tu és o Deus da cura, o Deus de milagres, Senhor. Faça um milagre nos corações de cada mãe, Senhor. Dessa mãe que ainda não gerou e quer gerar um filho. Pai, toca nesse ventre, ó Deus, em nome de Jesus. Dê vida. Vida em nome de Jesus. Profetizamos vida. Vida dentro desse útero, em nome de Jesus. Pai, alegra o coração dessas mães. Pai, se perdeu um ente querido, se perdeu um filho, como soube de uma mãe que perdeu um filho tão novo. Pai, alegra esse coração. E a nossa alegria está em Teu Espírito Santo, em Teu Consolador. É Ele que nos traz o refrigério, Ele que nos traz a alegria, Ele que nos traz a paz em meio à guerra, em meio à tristeza. Pai, em nome de Jesus, vem estar com cada mulher que está assistindo, com cada mãe. A nossa mãe é especial, a irmã Ivone. Senhor, alegra o coração da Tua serva, Pai, que está em casa, mas desejosa de estar na Tua presença. Hoje eu comuniquei, Senhor, me comuniquei com ela. Senhor, ela me trouxe muita alegria. Senhor, ela que me trouxe a esperança, ó Pai. Ela que me trouxe a alegria nessa manhã. Pai, obrigada, Senhor, por essa mulher, por essa irmã, Senhor, de coração que amamos. Essa irmã que está ao lado do seu esposo, que tem suas filhas, que foi uma geradora de filhas abençoadas. Pai, em nome de Jesus, dê saúde, dê vigor, restaura. Só o Senhor tem poder de restaurar o vigor daquela que não tem vigor, daquela que não tem força nenhuma. Pai, obrigada por Tua presença. E desejamos, ó Pai, da parte de Deus, uma noite de esperança, uma noite de alegria, uma noite de paz para todas as mães. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então louvar a Deus, vamos glorificar a Ele, vamos declarar que nós confiamos nele em meio a situações difíceis. Cantemos juntos. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós cremos, ó Deus, em tudo o Senhor vai nos fazer mais que vencedores. Todas as situações. Receba nosso louvor, receba nossa adoração, receba a letra dessa canção, nossa fé em Ti. As situações difíceis de enfrentar, momentos que pensamos em parar, projetos, sonhos, planos, tentamos conquistar, mas o tempo passa e a aflição vem nos tocar. Deus nos fez promessas, tudo é possível ao que crê. Tenha fé e não desista, o milagre vai acontecer. Implanta fé, colhe milagres e vê o impossível acontecer. Se você crer, você vai ver o milagre de Deus acontecer. É andando pela fé, Senhor Deus, que nós conquistamos os nossos objetivos. As situações difíceis de enfrentar, momentos que pensamos em parar, projetos, sonhos, planos, tentamos conquistar, mas o tempo passa e a aflição vem nos tocar.
fez promessas, tudo é possível ao que crê. Tenha fé e não desista, o milagre vai acontecer. Quem plantar fé, colhe milagres e ver o impossível acontecer. Se você crer, você vai ver o milagre de Deus acontecer. Quem plantar fé, colhe milagres e vê o impossível acontecer. Se você crer, você vai ver o milagre de Deus acontecer. Fizesse promessas a nós, ó Pai, e elas não caíram por terra, Senhor Deus. Os inimigos se levantam, ó Deus amado, mas Tu és fiel, Senhor. Deus nos fez promessas, tudo é possível ao que crê. Tenha fé e não desista, o milagre vai acontecer. Quem planta fé, colhe milagres e ver o impossível acontecer. Se você crer, você vai ver o milagre de Deus acontecer. O milagre de Deus acontecer. O milagre de Deus acontecer. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo um dia interessante para nós, de alegria pelas mães, mas um pouco também de tristeza pela perda de alguns irmãos e irmãs nossos. Mas nós não podemos parar. O Senhor nos diz: avance, avance. Houve um momento em que Elias pensou em parar, desistir de tudo, porque veio mensageiros, ameaças de Jezabel. Eu creio que ele pensou: chegou ao fim, é melhor parar com tudo. Eu posso até pensar, eu posso pensar, mas não tenho o direito de parar. Um novo tempo está à nossa frente. Vamos continuar, vamos crer. Deus é fiel, Ele vai me fazer viver coisas novas. Cante. Posso achar que não vou conseguir, que o meu Deus de mim já se esqueceu. Tudo ao meu redor me leva a crer que é o fim, e sem forças eu estou. Mas eu lembro que existe um Deus que me ensina a crer mesmo sem ver. Me levantarei e seguirei com minha fé para um novo tempo viver. É possível recomeçar em meio à dor, a esperança se renovará. É
achar que não vou conseguir. E meu Deus de mim já se esqueceu. Tudo ao meu redor me leva a crer que é o fim, e sem forças eu estou. Mas eu lembro que existe um Deus que me ensina a crer mesmo sem ver. Me levantarei e seguirei com minha fé para um novo tempo viver. É possível recomeçar em meio à dor, a esperança se renovará. É possível reconstruir. Vou confiar nas promessas e viver o que Deus tem pra mim. Pois eu sei que tu me ouves e chega até a ti a minha oração. Tu me livras da angústia e sobre mim estão as suas mãos. É possível recomeçar em meio à dor, a esperança se renovará. É possível reconstruir. Vou confiar nas promessas e viver o que Deus tem pra mim. É possível, é possível recomeçar em meio à dor, a esperança se renovará. É possível reconstruir. Vou confiar nas promessas e viver o que Deus tem pra mim. Vou viver o que Deus tem pra mim. Eu quero orar junto com você. Hoje começa a nossa maratona de oração. Aqui estão os pedidos que as pessoas colocaram, Senhor, na sexta-feira, Pai. Eu levanto aqui, Senhor Deus, a minha voz junto com meus irmãos, Pai. Nós cremos, ó Senhor, aqui há, Senhor Deus, pedido de pessoas, ó Senhor Deus, que estão acamadas, que estão hospitalizadas, que estão, Senhor Deus, ó Pai, vivendo, Senhor Jesus, um momento difícil, momento de dor, Pai. Momento que não estão podendo nem mesmo respirar direito, Senhor Deus. Mas, ó Deus amado, tu tens um plano, tu tens um projeto, e nenhum de teus planos e projetos podem ser frustrados. É por isso que nós estamos aqui clamando a ti. A tua palavra diz, ó Senhor Deus, que Herodes tinha já matado a Tiago, Senhor, e Pedro estava na prisão, esperando passar somente o Shabat para ser também morto. Mas a igreja fazia contínua oração. Deus amado, ó Deus Santo, eu te peço em nome de Jesus, libera, Senhor, decreto de vida, decreto de cura, de restauração, de mudança de quadro, de diagnóstico, Senhor Deus. O homem pode dizer uma palavra de condenação, mas a palavra, a última palavra vem do Senhor. É decreto de vida que te pedimos. Haverá cura, milagres, ó Senhor Deus. É possível, nós cremos sim. Há um Deus que nos
nos ensina a crer mesmo sem ver, Pai. Em nome de Jesus, nós levamos a Tua presença e crendo, Senhor Deus, nós já Te agradecemos, nós Te bendizemos, sim, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Deus, amém. Creia, querido, em nome de Jesus, milagres já estão decretados em nome do Senhor. Fique agora com a palavra poderosa da parte do nosso Deus, na instrumentalidade do nosso pastor Isaías Gomes. Teste, som. Ei. Meus queridos, queridas irmãs e irmãos que estão aí ao redor de Duque de Caxias, nós estamos neste momento agradecidos a Deus pela oportunidade renovada que nos concede de uma vez mais falarmos com Deus. O tema que o Senhor colocou no meu coração é vencendo a síndrome do pânico. O medo não será teu coveiro. Vencendo a síndrome do pânico. Nós sabemos que uma das coisas mais badaladas é que as pessoas, nesse momento, têm que procurar ter as vitaminas no seu corpo, ter as defesas, para que ele possa resistir a este momento até o ataque do vírus. Agora, uma pessoa tem glóbulos brancos, por exemplo, ele é importante para as defesas. Mas se ele aumentar muito, ele vai trazer problemas no seu corpo. Tudo que é de mais ou que é de menos não é bom. O medo é algo que Deus colocou em nossas vidas para nos dar livramento. Uma pessoa, mesmo que diz que não tem medo, ela tem medo sim. Eu, por exemplo, tenho medo de cobras, eu não sei identificar, tenho uma ligeira ideia de que quando ela tem uma cabeça triangular, ela é venenosa. Se ela tiver uma cabeça arredondada, ela não tem peçonha, não é assim? Não é peçonhenta. Todavia eu não tenho a certeza, então eu prefiro ficar distante das cobras. Então, esse medo que eu tenho das cobras vai me dar livramento de ser picado naturalmente por uma cobra. Então, tenho medo de choque elétrico, então vou procurar estar sempre me precavendo disso. Agora, tudo que é exagerado não é bom. Eu quero trazer um texto que está no livro de Números, foi escrito por Moisés, no capítulo de número 13, versos de 1 a 3. Esse tema é um tema que me chama muito a atenção. Nós poderíamos pregar aqui durante 1 hora, mas esse não é o nosso propósito esta noite. Diz assim, Números capítulo 13, versos de 1 a 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aqui eram 12 tribos, então era a representação das 12 tribos. Nós tínhamos aqui 12 príncipes. Oração e canja de galinha dizem que não faz mal, mas eu até acredito que a canja de galinha, se tiver muito engordurada ou com muito sal, vai fazer mal. Mas oração, ela nunca faz mal. Pelo contrário, eu acho que nós oramos de menos. E esse momento de pandemia, momento de quarentena, é o momento que Deus está nos chamando a atenção para falar mais com Deus, para clamar, para chamar a dependência. Nós então vamos orar, não importa se você está de olhos abertos, se você está sentado ou em pé, não importa.
apenas, se ligue com Deus nesse momento. Quando nós pedimos para fechar os olhos, não é necessário fechar os olhos na hora de orar. E a posição também não é importante. O que é importante é a contrição, importante é o coração. Por que nós pedimos às vezes para que se feche os olhos? Para que nós possamos nos desligar do ambiente e poder ter uma ligação maior com Deus. Por que Jesus ia procurar os montes para orar? Oração de monte, oração no seu quarto tem o mesmo efeito. É porque lá no monte ele era menos assediado. Jesus era muito assediado e lá no monte ele estava mais a sós para ter uma liberdade maior para orar, para falar com o Pai. Então falemos com o Senhor nesta hora. Pai bendito e santo, Rei dos reis, Rei da glória, Senhor dos senhores, ó médico dos médicos, nós queremos neste momento te agradecer o privilégio de falarmos contigo. Ainda, Senhor, que tu tens reunido de ontem para hoje os nossos caquinhos. Nós fomos quebrados em um monte de pedacinhos. E tu vens reunir os nossos caquinhos, Senhor. E estamos aqui na tua presença, para a glória e para a honra do teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é lamentável constatar ultimamente como tantos crentes estão dominados e completamente entregues a uma inferioridade, a um complexo de inferioridade e se encontram esmagados pela baixa estima. Não é alto, é baixa estima. Irmãos, e por causa disso não produzem mais frutos dignos do reino de Deus. Os crentes estão amedrontados. Os crentes estão completamente desesperados. Nós estamos sabendo de histórias de crentes que têm medo assim terrível. Ele não consegue nem falar com as pessoas. Quando fala, não chega perto não, por favor. Não chega perto, não chega perto. Está vivendo uma síndrome do desespero. Eu sei que precisamos seguir os protocolos do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde Internacional, de ter o cuidado de não entrar em casa calçado. Isso é muito importante, porque você pode trazer o vírus lá da rua. Então, no Japão, se tem essa experiência. Na Alemanha também, eu fiquei hospedado muitas vezes em casa de amigos na Alemanha, e no prédio, lá no quarto andar, e um prédio quadrado, os calçados ficam todos nas portas dos apartamentos. Cada um sabe qual é o seu tênis, o seu chinelo, o seu sapato. Então eles não trazem para dentro de casa nenhuma contaminação. E esse protocolo nós precisamos ter. O protocolo também, naturalmente, da higiene, lavar as mãos, tomar banho, lavar a cabeça, ter o cuidado. O álcool em gel, irmãos, ele não é melhor do que o sabão. O álcool em gel é para quando você não tem água em abundância, e o sabão, porque o sabão e a água resolve. Mas mesmo assim as pessoas ficam apavoradas. Eu tenho conhecimento de uma família que quando pede comida no supermercado, que vem trazer aí pelo motoboy, eles pegam as sacolinhas com a vassoura, com o cabo da vassoura, e depois borrifa álcool à vontade, aí pega com a pontinha do dedo e limpa aquilo tudo, aí pega as bagagens, as embalagens todas, e buzunta aquilo tudo de gel, de álcool gel. Quer dizer, isso é uma síndrome. Nós estamos vivendo um medo, e com isso nós perdemos naturalmente as defesas, não é assim? E neste momento de pandemia, as pessoas se veem menos do que nada.
menos do que nada. O tamanho do vírus é menos do que nada. Olha, eu garanto que nenhum médico, nenhuma enfermeira, nenhum cientista em medicina consegue enxergar a olho nu o Covid-19. É preciso que tenha um laboratório especializado, e até a maioria dos hospitais ainda não tem o teste para ver, assim, em 10 minutos, tem que tirar o sangue e mandar lá para a Cruz Vermelha, ou sei lá para onde é que é aqui esse laboratório que tem aí na Avenida Brasil, Instituto Oswaldo Cruz, né? Fiocruz, e só depois de não sei quantos dias a pessoa já morreu, aí vem o resultado, já morreu. Então, as pessoas se sentem como o vírus. O que é o vírus? Menos do que nada. Mata? Claro, mata sim. Agora, há muitos que olham para dentro de si mesmo e se enxergam como o Covid-19, menos do que nada, com lentes embaçadas, nutrindo conceitos distorcidos que viram no noticiário. As televisões, elas estão encharcando as pessoas de notícias ruins, não traz uma notícia boa. Eu não assisto TV Globo e nenhuma televisão, eu tenho nojo de noticiário, nojo. Eu assisto YouTube, e alguns, porque tem alguns que eu já apaguei completamente. Antigamente eu assisti o Nando Moura quando ele era cabeludo, hoje ele virou nojento, completamente nojento, não assisto. Assistia Diego Rox, não assisto mais, ele ficou nojento. Eu assisto canais equilibrados, gosto de Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia é um repórter, ele é realmente alguém que se pode confiar. Então vale a pena assistir o canal do Alexandre Garcia. Então, irmãos, eu quero lhes falar, vou trazer uma ilustração real aqui, que vai mostrar como é que as pessoas estão. Havia um vizinho, uma mulher que lavava a roupa do seu marido e colocava no varal. E a vizinha da casa ao lado tinha uma vidraça muito grande que olhava, através da vidraça, olhava aquelas roupas bem limpinhas, bem alvinhas. Por exemplo, a minha camisa aqui hoje, ela não é branca, essa camisa não é branca, ela é um cinza claro. Mas a camisa que o pastor Davi está usando é uma camisa branca. Então é fácil ver o branco, limpo, branco alvo. Mas de repente, aquela senhora falou: marido, eu acho que a nossa vizinha aí agora ficou relaxada. Olha só como estão manchadas as camisas. Ela coloca as camisas manchadas lá no varal. Olha só como é que estão. Isso. E ele tem situação boa, não é? Olha só, camisas de marca, mas as camisas estão cheias de manchas, estão cheias de marcas. Parece que ela não está usando um sabão de qualidade, está usando um sabão qualquer e não está limpando direito a camisa. Passados uns dias, ela falou: marido, eu acho que a mulher aqui ouviu conversar com você. Ela passou a cuidar melhor da camisa do marido. Olha só como estão branquinhas. Olha só como elas estão bem cuidadas. Aí o marido falou: mulher, ela nunca mudou. Sabe por quê? Ontem, a moça que limpa a nossa casa deu uma limpeza nessa vidraça. A nossa vidraça que estava suja. E quando você via as camisas do vizinho, via com a sujeira da nossa vidraça. Mas hoje está limpa. Irmãos, é exatamente isso que Deus quer nos chamar a atenção. Aquilo que nós estamos vendo, como estamos vendo, como a nossa visão está embaçada. E quando a nossa visão está embaçada da realidade, da defesa do Espírito, da dependência de Deus, então a gente começa a ver as coisas com mancha.
a gente começa a ver o varal de roupa da vizinha toda manchada, quando é a nossa vidraça que está suja. Quando eu retorno aqui para o texto em Lide, quem eram os espias que Moisés enviou? Eram príncipes, eram homens especiais, treinados, eram homens treinados para a guerra, porque os príncipes naquela época treinavam a espada, treinavam a luta, treinavam para sair à guerra. Os reis não ficavam em casa. Quando um rei ficou em casa, que foi Davi, ele acabou cometendo os maiores erros da sua vida, que embaçou completamente a sua carreira. Então os reis eram preparados, os príncipes eram preparados, esses espias, eles eram príncipes preparados. Mas agora, quando eles chegam lá na cidade, que vê os gigantes, os homens grandes, eles se sentem pequenos demais. Eles foram escolhidos criteriosamente para essa missão, por serem fortes, por serem inteligentes, por serem verdadeiros líderes, representantes ilustres de cada tribo. Ali estavam representantes, e Moisés os enviou para que reconhecessem a terra prometida, a terra que Deus já havia prometido. E quando Deus promete, Deus não fica devendo. Quando Deus promete, Ele cumpre. E Moisés teve uma visão estratégica e mandou estes homens. Ele não estava em um momento nenhum desconfiando de Deus. Não estava. Ele queria uma visão estratégica, como chegar lá, como fazer, como era a terra. Eles foram e passaram lá 40 dias. Ficaram deslumbrados com a exuberância da terra. Quando a Bíblia fala terra que manda leite e mel, fala da produtividade dessa terra, fala do conceito que essa terra tem de produzir comida de qualidade. Então, era uma terra tremendamente fértil, era uma terra boa, que manava leite e mel por causa da sua grande produção. Era tudo quanto Deus já havia falado. E Deus não é homem para mentir. E eles voltaram da jornada com os frutos excelentes da terra. Eles vieram com um cacho de uva, cada uva parecia uma laranja, aquele varal entortava. Eles vieram ali, naquela viagem longa, trazendo a amostra do que era a produtividade daquela terra. Disseram que não conseguiriam entrar lá. Não, vocês não vão conseguir. Sabe, profetas do desânimo. Nós não podemos ser profeta do desânimo. Estamos vivendo um momento de pandemia, mas isso vai passar, já está passando. Na Alemanha eles estão abrindo aos pouquinhos, já abriram na China, irmãos, estão abrindo nos Estados Unidos, estão abrindo na Inglaterra, estão abrindo, e no Brasil, irmão, já tem muita gente trabalhando. Olha, sai de manhã para você ver o engarrafamento de trânsito que tem aqui nessa Washington Luiz. Estão trabalhando escondido, porque senão morrem de fome. Agora, irmãos, eles vieram desanimados, profeta do desânimo. Ele diz que lá no deserto eles morreriam pelos gigantes ameaçadores, imbatíveis. Ninguém conseguia vencer aqueles gigantes. Nós estamos hoje com esse medo de gigantes. E aos seus olhos eram como gafanhotos. Eu poderia chamar de síndrome do gafanhoto. Eram príncipes. Eles eram príncipes, mas sentiram-se diminuídos diante dos gigantes. Eram nobres, mas sentiam-se desprezíveis. Eram príncipes nobres, mas sentiam-se como se fosse um inseto. Eram valorosos, mas sentiam-se como pequenos gafanhotos. Foram tomados por um sentimento de desvalorização. Eles mesmos estavam se desvalorizando, sentindo-se sem nenhuma potência, sem força, síndrome do medo. Pessoa que tem medo de tudo.
acaba não tendo as defesas que o organismo necessita. E esse sentimento coloca Deus numa posição pequena. Eu posso olhar assim e dizer, Senhor, olha, eu não sei não, me parece que tu não é isso tudo não. Não é isso tudo que a tua palavra diz. Tu não é isso tudo não. É quando você passa a desconfiar do poder de Deus, quando o crente passa a não crer, a ter medo, a ficar com a síndrome do desvalor. Mas o pior de tudo isso é quando eles conseguiram contaminar todo Israel. Eles vieram e disseram, não há possibilidade, não temos condições, aquela terra lá engole as pessoas. Os gigantes são tremendos e nós, aos olhos deles, somos como insetos, como gafanhotos. A pior coisa que tem é quando o crente, ele entristece o coração de Deus, se sentindo dessa maneira. Irmãos, na Bíblia Sagrada, 6 vezes a palavra eia, os cavalos cheiram a guerra, eia, avancemos. Eu me lembro até da história real de um pelotão que estava perdendo, estava morrendo muita gente na batalha, e então o general chamou o corneteiro e falou assim, toque recuar, toque recuar, toque recuar, porque estava morrendo muita gente. E o corneteiro ficava parado e não tocava. Eu já te falei, toque recuar. E o corneteiro falou de uma forma que o general talvez não tenha entendido. Ele falou assim, olha, o senhor não me ensinou esse toque. Eu não aprendi na caserna esse toque. Então o general olhou para ele, entendeu que, eu não sei o que ele entendeu, falou, toque da forma que você sabe, mas toque! E o corneteiro encheu o peito de ar e começou a tocar, avançar! E aquilo que era uma derrota se transformou numa grande vitória. Irmãos, quando o crente coloca o joelho no chão, é como o corneteiro gritando, avançar. Então, eles ficaram afetados com o seu medo, daquela multidão que viera contra Moisés, tudo revoltados contra Deus, foram envenenados pela síndrome do medo. Aqueles 10 espias eram profetas do desespero, eram 12, mas 2 dos quais eram profetas do ânimo, que era Josué e Caleb. Dizia, eia, avancemos, mas os 10 tinham uma notícia trágica, nós somos insetos, nós somos gafanhotos, nós vamos ser tragados. E nesse momento, quantos crentes têm esse medo do Covid-19, perderam a fé em Deus? Parece que Deus é menor do que o Covid-19. Deus ficou tão pequeno que as pessoas... Eu sei, irmãos, não estou aqui pregando rebeldia contra o governo, o decreto do governador. Longe de mim, nós não fazemos isso. Eu estou nesse momento sem usar máscara porque a distância que eu estou dos poucos que estão aqui trabalhando na produção desta live é o suficiente aqui para mim eu não precisar usar naturalmente a máscara, mas quando eu saio à rua, eu uso a máscara, evito a aglomeração de todas as maneiras. O meu Deus é maior, o meu Deus é maior do que o Covid-19, o meu Deus é maior, diga isso, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior que tudo. Mas o que está fazendo essa síndrome? Produzindo o quê? Sintomas. Quais são os sintomas? Sentimento de fraqueza e de impotência. Nós estamos nos sentindo como um inseto. Em Números 13:31 diz assim, porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Sabe, esta síndrome do medo, do pavor, eles começaram a dizer, não podemos subir. Assim eles anularam a palavra de Deus.
completamente. Sabe, quando nós entristecemos o coração de Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Duvidaram do poder de Deus e só enxergavam os obstáculos. Sabe, quando a gente só enxerga o obstáculo, tem pessoa que ela não consegue enxergar a vitória, só enxerga o obstáculo. Tiraram os olhos de Deus e só olharam para circunstâncias adversas. O nosso Deus é ultra circunstancial. Eu não posso tirar os olhos de Deus. Quando eu tiro os olhos de Deus, eu perco o foco. Eu perco, irmãos, completamente o foco. Quando as pessoas estão contaminadas pelo maldito vírus do pessimismo, vive com medo, as pessoas tremem. Sabe o que é isso? O motoboy parar na tua porta e você recolher com uma vassoura, recolher as sacolas e começar a jogar álcool por cima, pode até pegar fogo de repente, botar fogo na casa de tanto álcool que você está jogando. Eles difamam a Deus, dispensam suas bênçãos completamente. O medo dispensa a bênção de Deus. Onde está a sua fé? Sem fé é impossível agradar. Alguns escarnecem das promessas divinas, que se tornaram pregoeiros do desânimo. Estão pregando desânimo. Ele diz: o povo que habita na terra da promessa são mais fortes do que nós. Ora, Deus prometeu ou Deus não prometeu aquela terra? Eles voltaram com desânimo. Em outras palavras, são maior que Deus aqueles gigantes. Aqueles gigantes são maior, nós somos como insetos. De fato, as cidades que eles deveriam conquistar eram cidades grandes, de muros altos, mas o Deus dele é o Todo-Poderoso, que não mudou, continua o mesmo, e o nosso Deus é maior do que qualquer inimigo. Sabe, se você estiver sozinho com Deus, você sempre vai ser maioria, não importa quantos estão do outro lado. Sozinho com Deus, vamos ser sempre maioria. Queridos, imagine o que é o Covid-19 para Deus. Imagine, pense nisso, o que é esse vírus para Deus. Mas o medo era tão grande que eles se tornaram mensageiros do caos. Em nome de Jesus, não permitamos, queridos, em nome de Jesus, que o desânimo tome conta de nossos corações, que o medo venha eletrizar o teu coração, que você viva com medo, baixa autoestima, síndrome do gafanhoto, síndrome de ser do tamanho de inseto. Eles diziam: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles eram príncipes, mas se encolheram. De príncipe viraram gafanhotos, ficaram pequenos, sentiram-se como inseto sobre a bata dos gigantes. De príncipes a inseto, de filhos do rei a gafanhotos. É exatamente isso que está acontecendo com muitos crentes, estão virando insetos. Aqueles espias, eles raciocinaram assim: eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Eles são muitos e nós pouquíssimos. Eram 12. Eles vivem em cidades fortificadas e nós vivemos no deserto. Eles são guerreiros e nós somos insetos. Sabe, irmãos, esta síndrome do medo, pânico, do desvalor, isso é uma patologia. Eu não posso agora dar uma de super-homem e achar que eu sou bambambam, que eu não tenho medo. Irmão, se eu não tivesse medo, eu não era humano. Medo todo mundo tem, mas temos que saber controlar isso. Sabe o que controla o medo? Dependência de Deus. Quando nós dependemos de Deus, então a nossa dependência ela passa a ser maior do que o nosso medo. E quando a dependência é maior do que o nosso medo, nós somos mais que vitoriosos. Para a glória e para a honra do nome do Senhor. Vou caminhar para
finalizar esta live. Eles olharam as coisas pelo avesso. Enxergaram as coisas como o inimigo queria que eles enxergassem. Exatamente isso. Como eles queriam. Bolsonaro, esses dias, eu não vou falar de política, apenas um episódio, ele colocou uma iscazinha para um grupo de cuecas freadas, chamado MBL, falando sobre um churrasco que nunca existiu e nunca vai existir. E pediram o impeachment do Bolsonaro sobre alguma coisa. Eles pegaram uma bola de cristal, olharam ali e viu, ele vai fazer uma churrascada para milhões de pessoas. Irmãos, é dessa maneira que o Bolsonaro quis ser visto pelos cuecas freadas. Me perdoa a expressão, mas quem não sabe o que é isso, pergunte aí a pessoa ao lado. Irmãos, é exatamente isso que o inimigo quer. Que você enxergue que você não é nada. Sentiram-se indignos, menos do que príncipe, menos do que homens, menos do que gente, menos do que insetos. Cuidado, não veja as circunstâncias sobre a ótica de Satanás. As circunstâncias não podem ser vistas sobre a ótica do diabo, que é uma ótica de derrota. Derrota não é coisa de crente. Fracasso, pessimismo, desânimo, revolta, sensação de que tudo está perdido, pronto, acabou tudo. Irmãos, tem uma canção, acho que de Roberto Carlos, que fala assim: o céu é até azul, azul até demais, o céu é azul. Eu sigo um youtuber da Alemanha chamado Caio, e ele gosta de mostrar como ele mora na Bavária. Eu assisto as lives dele todos os dias. E ele é um youtuber muito interessante. Ele é alemão, fala com sotaque assim, fala 90% de clareza do português. E ele gosta de mostrar na Bavária como o céu é lindo, como o céu está azul, como está bonito. A despeito da pandemia, ele tem mostrado as cidades bonitas da Alemanha, tem mostrado os jardins, os rios da Alemanha. Vamos mostrar coisa boa, mas tem pessoas que é só coronavírus. Peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a situação do modo como o Senhor vê. Me mostra com os teus olhos, Deus, como o Senhor vê, me mostra com os teus olhos, com uma visão de vitória, a fé que remove montanhas. Irmãos, é na hora da crise aguda, é nessa hora, não adianta discutir, brigar, fomentar, é nessa hora que Deus está provando a tua têmpera, a tua capacidade, o tamanho da tua fé. É nessa hora que nós estamos sendo passados, irmãos, em revista. Não devemos nos deixar ser influenciados pelos comentários, pela crítica, pela epidemia do desânimo. Nós estamos vivendo uma epidemia do desânimo. E para concluir, como está a sua vida nesse instante? Você que está me vendo agora, como está se sentindo? Você é um príncipe ou você é um inseto? Lembre-se de que Deus tem filhos, os quais deu posições de príncipes. E há 3 princípios de Deus que você não pode esquecer. E eu encerro aqui. Primeiro, você não é o que pensa que é. Presta atenção, não é o que pensa que é. Segundo, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus planejou que você fosse. O que Deus planejou para a minha vida. Eu quero, nesse momento, encerrar com uma oração. Mas antes de dizer que eu, quando era menino, tinha os meus vizinhos, e eu com 5, 6 anos de idade, tinha as minhas unhas pretas de arranjar carvão para minha mãe fazer fogo, arranjar lenha. Não tinha fogão a gás, era fogão de lenha.
e olhava para a mão das pessoas que tinha as unhas tão limpinhas, e olhava para a minha não era limpa. Casa de estuque, parede toda torta. Depois meu pai arrumou aquilo lá, mas não era. E sabe como é que a gente tomava banho? Cada um levava um balde de água para o banheiro. Se quisesse tomar banho frio, levava o banho, a água fria. Ou então, temperava a água ali com uma cuia, uma caneca. Tinha que enfiar ali a caneca, jogar, esfregar. E se você bobeasse, gastava a água toda, ele não tinha sabão nos olhos. Tinha que enxugar, tirar o sabão nos olhos. E o pior, vocês sabem, não sei você que está me vendo aí, se alguém de vocês já pegou bicho de pé. Já? Pegou bicho de pé? Olha, é gostoso pra caramba. Olha, o bicho de pé, a gente fica com uma coceira nos dedos gostosa. Quanto mais coça, mais gostoso é. Coça os dedos, coça. Eu tive bicho de pé. Sabe por quê? O banheiro da minha casa não era azulejado. O banheiro era de barro. Fazia lama. E eu peguei bicho de pé. Depois eu vi na pontinha da unha do pé, deu uma bolhazinha branca, era parecendo pus. E eu fui futucando, e quando eu futucava, ficava gostoso. Era gostoso de futucar. E eu fui futucando, até que saiu um berne, saiu um bicho lá de dentro, desse comprimento assim. E aí, eu podia ter na minha mente que a minha vida seria toda daquela forma. O tempo foi passando, Deus me levantou. Um dia eu fui comprar uma passagem para o Chile, pregar no congresso no Chile. E eu comprei uma passagem de $300, um voo direto daria mais ou menos $480. E eu economizei uns $100 e poucos, mas tinha um inconveniente. Esse voo fazia uma parada em Montevidéu. Faria uma parada ali em Montevidéu. E aí, lá no escritório, me disseram que estava tudo embutido ali, que eu ia entrar no avião aqui no Rio de Janeiro, ia descer, ia ter um carro para me pegar, me levar para o hotel, tinha um voucher do hotel, tinha tudo direitinho. Só que quando eu cheguei lá no Uruguai, lá em Montevidéu, não tinha nada daquilo, eu tinha que pagar, só o preço do táxi já era a minha economia que eu tinha feito, podia ter um voo direto. E eu fiquei ali parado, pensando o que eu ia fazer. Eu não tinha dinheiro suficiente, ia desinteirar o meu dinheiro. Aí o Espírito Santo me mandou ir lá à oficina. A oficina quer dizer o ofício, né? Office, que é o escritório. Cheguei lá, falei com a pessoa que estava ali. E eu não sabia que o dono da empresa estava ali escutando. O dono da empresa de aviação estava ali me escutando. Aí ele mandou ir lá na porta e aguardar. Daqui a pouco parou um Mercedes. Mercedes com o motorista de chapeuzinho tudo, gravatinha. O motorista do dono da empresa de aviação. Mercedes. E ele abriu a porta de trás, e eu fiquei desconfiado. Será que não se enganou, não? Será que sou eu mesmo? Eu me assentei ali, eu estou vendo o Rio da Prata, e ele vai seguindo, até chegar lá no Hotel Presidente, onde me colocaram hospedado. Aí tinha uma janta para mim, tinha um café da manhã e tudo mais. No dia seguinte, eu já tinha tomado café, já estava ali tomado banho, e de repente bateu na porta aquele homem do chapeuzinho, o motorista do dono da empresa, me chamando para ir para o aeroporto. E eu fui assentado ali atrás. Naquela hora eu falei com Deus: Senhor, o que é isso?
o Senhor disse, isso é porque você trabalha para mim. E você é um príncipe do meu exército. Por isso eu estou te tratando dessa maneira, para te mostrar que eu sou o seu Senhor, que eu sou o teu provedor, que nada vai faltar na tua vida. Irmãos, vamos parar com esse negócio de medo. Medo não é coisa de crente. Eu sei que ele não é o teu coveiro, eu coloquei lá, ele não vai te matar, apenas vem como defesa, o medo vem como defesa. Mas você não pode deixar que essa defesa se transforme todos em glóbulos brancos, totalmente acabe com os glóbulos vermelhos todos. Não, senhores. Se você crê nesta palavra, vamos falar com Deus nesse momento. Pai eterno, uma vez mais chegamos em tua presença, santa, bendita e augusta. Senhor, não permita que os teus filhos virem gafanhotos, que os teus filhos, que nós os teus filhos viremos, Senhor, insetos. Não, mas que possamos ter o Senhor em alta conta e consideração de ser o nosso guia, o nosso Deus, sustentador e provedor de todas as coisas. É isso que te pedimos e te agradecemos em um nome precioso, em um nome santo, em um nome de Jesus. Amém.